Fala galera, tudo bem? Vamos ver agora sobre os componentes e os seus modos de seleção. Até agora eu estava mostrando para vocês apenas os itens. Na aula passada a gente viu um pouco sobre a item list aqui. E a gente viu que, mesmo aqui sendo três objetos, um cubo, uma torus e uma esfera, todas elas fazem parte do mesmo item. Então, se eu movimentar o item selecionado, vai tudo junto. Mas, além de selecionar o item, eu posso selecionar os seus elementos, os seus componentes, os seus elementos que compõem ele. O que são esses componentes, esses elementos? Aqui esse cubo, por exemplo, ele é formado pelos polígonos, que são essas faces, pelas edges, que são as quinas, né, das faces, as laterais das suas faces, e os vértices, que são os nós, os encontros entre as edges. Okay? Então eu posso, além de selecionar o item todo, eu posso selecionar apenas um conjunto de polígonos ou um conjunto de edge, ou até mesmo uma única edge, ou um único polígono ou um único vértice. E da mesma forma eu posso fazer qualquer transformação com ele. Do mesmo jeito que eu posso movimentar o meu item, mover de lugar, eu posso selecionar um conjunto de polígonos e mover esses polígonos. É assim que a gente trabalha na modelagem, fazendo transformações dos nossos polígonos. Além de selecionar o edge, o vértice e o polígono, eu posso selecionar também o elemento, que seria todo o conjunto de polígonos desse cubo, ou todo o conjunto de polígonos dessa esfera, ou todo o conjunto de polígonos desse torus. Para isso, com o modo de seleção polígonos ativado, eu só preciso dar 2 cliques. 2 cliques ele selecionou tudo. 2 cliques aqui ele selecionou tudo aqui, 2 cliques aqui ele selecionou tudo aqui. Para quem já trabalha no Max, seria como se tudo isso aqui fosse um único objeto. Indo em Editable Poly, você tem a seleção de vértice, a seleção de edge, a seleção de face, que no caso aqui é o polígono, e lá você tem a seleção de elemento. Aqui não tem a opção de seleção de elemento, mas eu posso, com o polígono ativado, 2 cliques, selecionei o elemento, é a mesma coisa. E eu posso também converter uma seleção de um tipo para o outro. Por exemplo, se eu tenho alguns polígonos selecionados, eu posso converter segurando a tecla Alt no teclado, ele vai mudar o botão aqui em cima, vocês estão vendo? O que era vértice, edge, polígono, agora apareceu converte para edge, converte para edge aqui, converte para vértice, e o converte para polígono tanto faz, porque ele já está como polígono. Mas se eu pressionar aqui no converte para vertex, a minha seleção, ele vai selecionar os vértices que faziam parte daqueles polígonos que eu tinha selecionado. Eu não tinha selecionado esses 4 polígonos aqui, então ele vai selecionar, quando eu apertar Alt e converte para vértices, ele vai selecionar esses edges aqui que fazem parte dessa minha seleção já. Do mesmo jeito, se eu converter para edge, ele vai selecionar as edges que fazem parte daquela seleção. Muitas vezes você não consegue selecionar as edges, ou não consegue selecionar o vértice, ou mesmo é mais fácil selecionar o polígono, porque cada polígono que você seleciona conta como 4 edges ou 4 vértices. Então, às vezes você pode achar mais fácil selecionar os polígonos, dependendo do caso, e depois converter para vértices, se você precisa trabalhar com esses vértices. E você pode salvar essa seleção também, para usar mais tarde. Por exemplo, se eu selecionei esses 4 polígonos aqui, na nossa barra aqui em cima, nós podemos ir em Select e depois Assign Selection Sets. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar no modo ADD aqui e colocar um nome. Por exemplo, seleção 1. Não. Seleção 1. Pronto. Larguei a seleção, não tem mais nada selecionado agora. Se eu quiser voltar com aquela seleção, eu posso vir de novo lá em Select, digamos mais para frente na modelagem. Eu guardei aquela seleção porque eu sabia que eu ia usar ela novamente. Muito útil quando tiver um objeto com muito polígono que você demorou para selecionar, porque tem muita coisa para selecionar, você sabe que vai usar de novo aquela seleção, você guarda essa seleção para você poder usar de novo. Então você vem aqui, use Selection Set. Antes não tinha essa
opção ativada, porque não tinha nenhum Selection Set ativo ainda. Eu assignei com da outra vez, agora vem aqui o Selection Sets. Era eu perguntar, no caso só tem uma opção, porque eu só fiz um Selection Set, mas se eu tivesse feito mais de um, apareceria na lista aqui. Então, seleção, e ele tem um modo Select ou Deselect. Que diferença faz? Se eu, agora, como não estou com nada selecionado, eu vou pressionar o modo Select, para ele voltar a selecionar aquelas opções. Mas digamos que eu tenha todo o cubo selecionado, eu quero na verdade tirar essa seleção aqui. Aí eu posso, então, ir lá, o Selection Set, escolher o meu Selection Set, e eu quero no modo de Deselect agora. Aí ele vai desselecionar aqueles polígonos que estavam salvos naquele Selection Set. Okay? Falando em selecionar e desselecionar, o modo ele trabalha com uma forma de Point Select. Você não é uma caixa de seleção como no Max. Ele tem a forma de seleção dele é pintando por padrão. Então se quer selecionar vários polígonos, você apenas pinta essa área, né, segura o botão esquerdo do mouse e pinta, você seleciona. Também a mesma coisa vale para Edge ou para Vértice. É que no caso aqui o Vértice é meio chato de achar o vértices aqui, que ele é bem pequenininho, mas você consegue também pintando. Então não precisa segurar nenhuma tecla para adicionar a seleção, vai pintando. Se você for pintando, ele vai só com o mouse, você consegue selecionar vários polígonos, mas às vezes não dá certo. Por exemplo, se eu selecionar aqui, vou rotacionar e vir selecionar aqui, se eu não usar nenhum atalho, ele vai sumir. Ele não vai selecionar os dois juntos. Para eu adicionar a seleção, eu preciso segurar o Shift. Então, por exemplo, eu selecionei já esses dois. Vou selecionar mais dois desse lado, eu seguro o Shift. Agora eles têm os dois selecionados. Vou selecionar mais dois aqui em cima, aí segurando o Shift também. Se eu quero remover da seleção, esses dois em cima não selecionei certo, tá errado. Eu quero tirar ele da seleção. Aí eu preciso segurar o Ctrl. Com o Ctrl pressionado, eu tiro ele da seleção. Se tivesse tudo selecionado, eu quisesse abrir aqui igual eu fiz lá com o Selection Set, eu poderia segurar o Ctrl e pintar ali. Pintar com o Ctrl, você remove da seleção. Ok? Removi os 6 lados do cubo, 4 polígonos de cada lado. Existem algumas formas de seleção rápida também, para você conseguir selecionar alguns padrões. Por exemplo, eu posso selecionar um looping apertando a tecla L no teclado. Eu selecionei 2 polígonos próximos, apertei L, ele vai dar um looping completo. No caso aqui, ele vai dar um looping desse lado. Com esse looping selecionado, pressionando uma seta para o lado ou para o outro, ele só move essa seleção. Não aumenta nem diminui a seleção, mas move a seleção de um lado para o outro. Se eu segurar o Shift e pressionar, ele vai aumentar a seleção. Então, vamos dar um loop aqui de novo. Sem o Shift, ele move. Vamos fazer isso no nosso Torus aqui. Sem o Shift, ele move a seleção para um lado ou para o outro. E com o Shift, você aumenta a seleção. Aumenta a seleção para um lado ou aumenta a seleção para o outro lado. E você pode também usar um padrão de seleção. Por exemplo, se eu selecionei um polígono, pulei um, selecionei o outro polígono, pulei um, selecionei o outro, pressionando a seta para cima, ele vai acompanhar esse padrão de seleção. Então, se eu selecionar um polígono, pulei dois, um polígono, pulei dois, ele vai acompanhar esse padrão de seleção. Que é pressionado para cima, ou se você pressionar para baixo, ele vai voltar. Ok? Então, ele já meio que entende aquele padrão de seleção que você está fazendo, e em vez de você... Porque selecionar um looping aqui é fácil, né? Dois um lado do outro, dá L e dá o looping. Mas se esse looping não for completo, se você tiver que selecionar
De repente a sua modelagem exige que você esteja selecionando nesse padrão aqui, porque você vai aplicar um extrude ou alguma coisa nesses polígonos, nesse padrão. Então, em vez de você dar a volta em um por um e ir selecionando um por um, você pode selecionar só os 2 primeiros ou os 3 primeiros e depois com a seta para cima ele já entende que você quer selecionar um pular um, um pular um, um pular um. Bom, existe também como você aumentar a sua seleção ou diminuir ela. Ou, por exemplo, o que seria isso? Você tem esses polígonos selecionados. Eu posso, segurando Shift para cima, você vai aumentando a sua seleção, expandindo a sua seleção. Shift para baixo, você vai contraindo a sua seleção. Ok? Além de pintar, selecionar pintando, você pode selecionar também com o laço. Aí no laço, em alguns casos, fica mais fácil. Por exemplo, o vértice mesmo eu costumo selecionar com o laço, porque em vez de para pintar os vértices aqui é meio chatinho, como eu já disse. Então eu seleciono o modo vértice, pinto aqui, faço o meu laço de seleção, né? E tudo isso que eu mostrei vale não só para polígonos, como para seleção de edge, seleção de vértice também. Eu posso selecionar vértice com laço. E para fazer a seleção de laço, eu preciso usar o botão direito do mouse. Com o botão esquerdo, ele vai fazer o Point Select, certo? Com o botão direito, ele vai fazer o laço, tá? Só que o laço do botão direito, ele só seleciona os polígonos que estão visíveis. Por exemplo, no caso aqui da nossa torus aqui. Se eu der um laço aqui, mesmo enquadrando todo o torus, ele vai selecionar só esses polígonos que eu estou vendo aqui. Aqueles lá de trás não selecionou, tá vendo? A mesma coisa com todos eles. Se eu seleciono, por exemplo, aqui na esfera, fazer uma seleção completa na esfera aqui com o botão direito, só selecionou a metade de lá da esfera, a metade de cá não. Para eu selecionar tudo, além do modo, né, 2 cliques que eu posso selecionar tudo, mas digamos que eu não quero selecionar tudo, eu quero selecionar só metade dessa esfera, mas eu quero selecionar ela sim. Mas eu queria que essa parte aqui também fosse selecionada. Porque, né, no caso, por exemplo, o cubo aqui. Eu quero selecionar só a metade daqui para cá dele. Se eu fizer aqui sim, ó, selecionou metade, mas não, só selecionou aqueles que estavam sendo vistos. Aqui, esse que não estava visível, esse não selecionou. Para isso, para que eu faça o laço e selecione tudo, eu preciso usar o botão do meio do mouse. Ele vai fazer o mesmo laço, estou fazendo o mesmo lado, mas agora com o botão do meio. Agora foi tudo selecionado. Selecionou até a minha torus que estava ali atrás. Deixa eu afastar um pouco o cubo aqui, para o laço não pegar na torus ali. Tá? Que já é o suficiente. Ó, vou fazer o laço aqui. Agora pegou, selecionou tudo. Ó. Tá vendo? Selecionou lá atrás. Esses aqui não estão selecionando porque provavelmente eu estou fazendo o laço na posição errada. Mas com o botão direito, você seleciona só o que está aqui na sua visível. Com o botão do meio, você seleciona o que está visível e o que não está visível também. Vamos o cubo inteiro. Aqui selecionei só o que estava visível. Com o botão do meio, eu seleciono tudo, ok? Então aqui no modo de seleção você tem a seleção por edge, por vértice, por edges, por polígonos e também por material. No caso aqui, como é uma cena nova, ele não tem nenhum material aplicado, então ele está selecionando tudo. Mas eu poderia aplicar um material para esse cubo, um material para essa esfera, outro para esse torus, ou até mesmo aplicar o material para esse lado, para alguns polígonos desse cubo, por exemplo, para esse lado ser um material, esse lado ser outro. Aí eu poderia selecionar por material e também poderia converter a minha seleção. Digamos que esse lado do polígono desse cubo tem um material aplicado, eu poderia selecionar ele pelo material e depois fazer a conversão. Como criar materiais ou aplicar nos objetos, a gente ainda vai ver em outra aula, mas por enquanto vamos focar só nos modos de seleção aqui. Então, esses 4 botões aqui são os botões de seleção de componente. São
o material, polígono, edge e vértice. E tem também o bondare, que seria as bordas, né? O que são as bordas? Aqui nenhum item meu tem borda, mas, digamos, vamos deletar esses polígonos, agora ele tem borda. Eu segurei Ctrl, aparece aqui o bondare. Aí eu consigo selecionar as minhas bordas. Ele seleciona todas as edges que fazem parte da borda, né? Do final do meu modelo. Como estava tudo fechado antes, não tinha nenhuma borda, então ele não vai selecionar nada. Eu abri aqui, né? Pode ser só um, por exemplo. Agora eu tenho a borda. Selecionei Ctrl, ele vai selecionar aqueles edges daquela borda. Ok? Então, como eu estava falando, aqui tem os componentes e no item tem essa setinha para baixo aqui, porque além de você selecionar o item inteiro, você pode selecionar o pivô do item e o centro. Então, no caso do quem usa o 3D Max, que você vai lá no Affect Pivot Only para você movimentar o pivô de lugar, aqui você pode selecionar diretamente o seu pivô aqui e movimentar o meu pivô. Eu posso pôr o meu pivô aqui, ou pôr o meu pivô aqui, ou fazer qualquer transformação com o meu pivô, rotacionar o meu pivô, enfim, e também o meu centro. Existe o pivô e existe o centro. Quando você vai trabalhar com animação, depende do que você vai fazer, você usa o centro ou você usa o pivô. Ok? Bom, sobre os modos de seleção, a gente fica por aqui então. Na próxima aula eu vou falar já sobre as transformações, que até agora eu movimentei os objetos e eu não falei como que faz isso ainda. Na próxima aula eu já vou falar sobre as ferramentas de transformação e também sobre o Action Center aqui, que é o que a gente usa bastante quando vai fazer qualquer transformação das nossas seleções. Ok? Então, até lá, galera.